Olá, meus queridos ouvintes. Quem está falando aqui é o Super Novato. Você também pode me conhecer por Luluba. E hoje aqui a gente vai fazer o review do capítulo 1054 de One Piece. Um capítulo, meu Deus, explosivo, cheio de chamas. Então, vamos lá para o review. O capítulo ele é intitulado O Imperador das Chamas, né, como a gente vai entender um pouco mais pra frente, e ele faz referência ao golpe Entei do Ace, né? Então a gente pode já imaginar que vai ter alguma coisa a ver com o Sabo, né? E vai ter muita coisa a ver com o Sabo. Bom, o capítulo ele se inicia ali na capital das flores com os samurais meio que se preparando para alguma coisa, né? E a gente já percebe que é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Touro Verde. Está chegando ali para capturar o Luffy, né? E ele chega dizendo umas palavras, né? Uma frase que vai fazer talvez um pouco mais de sentido ali na frente. Ele começa falando: a habilidade de influenciar as pessoas. Isso é realmente interessante. Não se vê com frequência. E ele tá falando aqui, obviamente, do Luffy, né? E a habilidade que ele tem de trazer as pessoas para o seu lado. E no material que saiu enquanto One Piece estava em hiato, né? O Road to Laugh Tale, tem ali uns rascunhos do Nika, né? Em que essa habilidade de trazer as pessoas para o lado talvez viesse da fruta, né? Só que o Oda descartou essa ideia. Então, canonicamente, esse poder ele vem diretamente do Luffy. Mas isso é realmente um poder? É só o carisma do Luffy? Porque aqui o Touro Verde fala como se realmente fosse um poder. E então acho que a gente pode ter algumas coisas a se teorizar por aí. E já começa as teorias aqui nesse próprio capítulo que eu vou explicar um pouco mais pra frente. E aí no final dessa primeira página, né, a gente vê os samurais, os retentores de Oden, interceptando o Touro Verde. E aí começa uma sequência muito interessante e que quebrou as pernas de alguns fãs, inclusive eu. Bom, na página seguinte a gente tem um diálogo muito interessante e temos também a revelação da fruta do Touro Verde, né? Não foi muita surpresa para ninguém, né? Já estava sendo especulado desde o aparecimento dele lá atrás, quando ele falou que passou 3 anos sem comer, que ele tem a Mori Mori no Mi, né, a logia da natureza. E aqui ele fala uma coisa muito interessante, né, que é uma fonte de vida que rivaliza com os mares. Não consegui pensar muito bem o que ele quis dizer com isso, mas eu acho que é interessante. Como assim rivaliza com os mares, né? Acho que vale aqui a gente lembrar que Imu-sama, ao contrário, seria Umi. E Umi é a palavra que traduz para mar em japonês, né? E tem todo esse negócio do mar, onde os usuários das Akuma no Mi, então talvez seja a Imu-sama que odeie. Isso eu tô tratando como se ela fosse uma mulher, né? Mas como se ela odiasse os usuários da Akuma no Mi, né? Mas aqui ele traz uns diálogos bem interessantes, né? Que vão de encontro ao que a gente tinha entendido do Touro Verde, né? Ele diz que os Tenryubitos são os deuses deste mundo e que vai de todo jeito anexar o Wano ao governo mundial, né? E ele diz uma frase que vai contra o que a gente tinha imaginado dele, assim, de muito contra, assim, né? Que ele fala: o preconceito nos dá estabilidade, né? E teve muita especulação de que ele, por estar ali ao lado do Isho, né? Do Fujitora, ele talvez fosse alguém que fosse do bem, né? Eu mesmo cheguei a teorizar que ele tenha vindo para o Wano para revitalizar o país, né? Muita gente falou isso, mas parece que não, parece que ele é meio que um fanboy dos Tenryubitos. Foi a impressão que me passou um pouco, né? Eles são os deuses do novo mundo, vocês não têm direitos, né? Ele fala essas coisas. Então, talvez a gente tenha se enganado um pouco. Não acredito que ele possa estar atuando nem nada, não. Eu acho que ele realmente tem esse apreço, assim, pelos Tenryubitos. E então a conversa acaba e a batalha finalmente começa, né? Os retentores de Oden vão ali pra cima do Touro Verde, né? E aparece ninguém mais, ninguém menos do que Yamato. E ela ataca o Touro Verde. Aqui é interessante, né? Porque o Touro Verde fala, né? O Oda opta por
deixar bem exposto que o haki da Yamato é forte o suficiente para machucar um almirante, né? A gente não pode subestimar os almirantes. E aqui essas pequenas coisinhas elas servem para nivelar para ajudar a nivelar os poderes dos personagens da obra, né? Se a Yamato está conseguindo aqui ferir um almirante, né? Eu acho que fica mais do que claro que o Zoro e o Sanji já têm o que é necessário para lutar contra o almirante, né? O Toro Verde ele ganhou dos matchups do Zoro e do Sanji, foram ali o King e o Queen, mas eles estavam muito debilitados pela luta contra o Zoro e contra o Sanji, né? Mas eu acho que essas pequenas coisinhas tentam deixar claro pelo menos o nível de poder dentro da obra. E a Yamato tá ali e ela diz, né? O Toro Verde pergunta quem ela é e ela fala que é filho de Kaido. E o Toro Verde ele demonstra um pouco de espanto, né? Talvez a Marinha não soubesse que o Kaido tem um filho, que talvez ele tenha escondido ela por todo esse tempo, né? E escondeu, né? Já que ela estava presa na ilha com algemas de Karoseki que explodem. Mas após isso aparece Momonosuke e ele se prepara para soltar um lindo Boro Brief. E não dá em nada. Admito que eu fiquei um pouco... Eita, lá veio um Boro Brief, mas não veio nada, né? E o Toro Verde, né? Aí é legal porque ele se espanta. Caramba, o que é isso? Um dragão? Né? E aí o Momo, ele tenta morder o Toro Verde. Aqui é interessante, né? Porque o Toro Verde ele não sente nada, né? Então o Momo ele não tem haki. Então para os defensores do Momo nível Yonkou automático, vulgo eu, ele aparentemente não é tão forte assim quanto a gente queria que ele fosse. E aqui a gente tem uma fala do Toro Verde muito interessante, né? Que é ele falando como é estranho esse dragão rosa, de como ele nunca ouviu falar sobre isso. Eu acho que essa frase pode servir para introduzir de fato o Vegapunk na história, né? Talvez quando o Toro Verde foi embora do país de Wano, né? Não sei em quais circunstâncias ainda, se derrotado ou se entrado em acordo, se vai ser algo como o Bartolomeu Kuma, não sei. Mas ele vá e diga pro Vegapunk que viu esse dragão rosa e talvez o Vegapunk seja de fato inserido na história. Mas aqui a gente tem uma outra fala muito interessante. Esse capítulo tá cheio de falas interessantes, né? Tipo, cada capítulo uma fala interessante. Mas que é o Momo falando que o Yamato não deve lutar. E aqui a gente se pergunta o porquê que ele não deveria lutar. Será que é algo que tá no diário de Oden? Mas se tivesse no diário de Oden, a Yamato teria lido. Então, não sei, será que é algum outro palpite assertivo do Momo, né? Porque ele optou por não abrir as fronteiras do país de Wano. Ele estava mais do que certo em fazer isso. Então, acho que ficou uma pulga atrás da orelha sobre o porquê que a Yamato não deve lutar. Será que ela tem que se manter forte para outro inimigo que talvez possa chegar, né? E qual inimigo é esse? Mas aí eu acho que depois desse acontecimento a gente vai pro ponto alto do capítulo, né? O que deixou todo mundo maluco. Então ali ao redor dos mares de Wano, um navio com toda essa temática viking aparece. Na hora que eu vi esse quadro, eu quase tive um infarto, né? Comecei a hiperventilar e meu Deus do céu, está acontecendo, ai meu Deus do céu, será que o Shanks vai entrar em Wano e tal? E começa a mostrar um pouco, né, sobre o Luffy falando, eita, a gente vai encontrar o Luffy finalmente, porque ele finalmente se tornou um grande pirata, com o título de Yonkou que ele recebeu após derrotar Kaido e Big Mom. E aí tem todo esse diálogo do a gente vai finalmente encontrar o Luffy, o Yasop. Eita, calma aí que eu não tô preparado pra encontrar o Usopp ainda não, né? E aquele outro lá, eu esqueci o nome dele, mas aquele cabeludinho lá, ele falando, né, pô, a gente vai encontrar o Kid também, né? Foi um tempinho que a gente não se encontra, né? As circunstâncias não foram as melhores, braços foram perdidos, mas finalmente Shanks sendo inserido na história, finalmente o Ruivo decidiu se mover. E ele é mostrado de novo apenas apreciando o cartaz de procurado do Luffy, né? Agora com 3 bilhões e agora com a foto dele como Nika. E aqui é interessante, porque o Shanks não tá surpreso pelo o Luffy ser Nika. Ele já sabia dos poderes daquela fruta. Ele começa a ter um flashback de quando ele enfrenta um navio da marinha, que a CP9 está ali, e eles vão lá decididos a roubar, não importa o que aconteça, eles vão lá. E a própria CP9
não sabiam porque eles estavam sendo atacados pelo pelo Shanks, porque pra eles não tinham tesouro algum, né? Pra eles era só uma fruta normal, né? E isso faz muito sentido, já que até os Gorosei não tinham certeza da existência da fruta do Nika. Mas aí mostra nesse flashback o passo a passo de como a fruta acabou chegando no Luffy, de como as coisas aconteceram ali no início da história, dando a entender que foi tudo calculado pelo melindroso do Shanks, que não será vilão. Depois disso, mostra ali alguns capanguinhas menores do Shanks, deles falando como o Luffy parece um macaco louco. E o Luffy Ho, ele tá muito animado para finalmente encontrar o Luffy, né? Mas o Shanks, ele aparece para jogar um balde de água fria tanto no Luffy Ho quanto na gente, porque ele fala que a gente não vai encontrar o Luffy agora, porque tem um moleque, um tal de Bartolomeu, que tá atacando os nossos territórios e colocando a bandeira do Luffy. A gente não pode deixar isso acontecer. Na hora que isso aconteceu, eu já pensei, putz, o Shanks vai lutar contra o Bartolomeu vai ver como o Shanks é importante pro Luffy ser quem ele é, e talvez isso aqui já eu viajando, a frota finalmente se una junto do Shanks e faça o que o narrador nos prometeu, né? Porque até agora a frota não fez nada. Eu achei que ia fazer no Reverie, mas não fez nada. Então talvez ali o Shanks veja, opa, 5.600 piratas? 5.000? Pô, dá pra gente fazer um negocinho, hein? Talvez, não sei, enfrentar o Barba Negra, quem sabe. E aí o Shanks morre pro Barba Negra, Deus me livre. Mas aí a gente vem pra página que fez simplesmente todo mundo pirar. Coloca ali o saquezinho, o Shanks, né? E chega pro nosso querido Beck e fala, e acho que já tá na hora, né? A gente ir pegar o One Piece. E ele fala de uma maneira como se fosse fácil, né? Eu vou ali na geladeira pegar o One Piece. Calma aí, Shanks, espera aí, o que é isso? O que você tá me dizendo? Quer dizer que você poderia ter pegado esse tempo todo? É isso que você tá me dizendo? E aqui já começa todas as teorias, né? De tipo, o Shanks é o cara que guarda e tal. Talvez não seja, talvez o Shanks ele realmente tenha a verdadeira intenção de conseguir o One Piece, de ser o rei dos piratas, né? Aí vai de encontro contra muitas teorias e várias coisas se abrem, mas uma que eu queria trazer aqui é o termo que o Oda utiliza para falar One Piece, né, que é o Hitotsunagi no Daihyo, que significaria o incrível tesouro escondido que conecta as pessoas. Lembra que a gente começou o capítulo com o Touro Verde falando da habilidade de trazer pessoas para o seu lado, de conectar pessoas? Será que isso é o Oda nos dando uma dica do que é One Piece? Isso é loucura, né? A gente chegar no nível onde talvez dicas de o que realmente é One Piece estejam aparecendo, sabe? E eu acredito que possa ser sim, que o One Piece ele talvez tenha, por meio de alguma forma, a habilidade de conectar pessoas, né? A gente sabe, isso aqui não é spoiler, no arco final haverá um banquete com o planeta inteiro, né? Isso aqui vai ter, isso aqui não é spoiler, isso aqui é cravada, não vai ter. Não é spoiler, vai acontecer. E tem coisa que conecta mais as pessoas do que uma festa, né? E aí a gente já traz em outro simbolismo, né? O Shanks ele tem a tripulação dele com um tema de bebidas para uma festa. O Kaido, os jogos de azar para festa. A Big Mom tem a comida. Então começa-se a aparecer algumas coisas que talvez sejam indícios do que é One Piece. Mas eu acho que o que a gente tem que se ater aqui é a emoção de fã de ver o Shanks falando que vai pegar a porra do One Piece. Isso é foda, isso é muito foda. É maravilhoso. A gente lê One Piece pra ver esses momentos e ver assim na nossa frente, a gente nem acredita, né? É maravilhoso. E podia ter acabado aí. O capítulo ele podia ter acabado aí. Inclusive eu achei que tinha acabado, mas quando eu passei, tem mais coisa interessante pra ver. A gente finalmente descobre o que aconteceu com o Sabo, quem foi assassinado, qual foi o sequestro e qual foi a tentativa de assassinato que aconteceu no Reverie. Eu já estava até desesperançado de que isso ia acontecer, mas finalmente Oda colocou. E quem foi assassinado foi o Cobra. A gente já tinha pensado nisso quando mostrou a Alabasta chorando e tal pelos acontecimentos. A gente já imaginava que o Cobra tivesse sido assassinado, mas pelo Sabo tem caroço nesse angu, hein? Tem caroço nesse angu. E ainda mais quando a gente descobre que o sequestro, que também não era nenhuma surpresa,
foi o da Vivi, né? E aqui o que eu acho que aconteceu? Cobra não foi assassinado, ele foi junto da Vivi com o exército revolucionário, porque eu não consigo imaginar o Sabo assassinando Cobra, não consigo. E aqui a gente já tem umas conexões que podem acontecer, né? O Sabo, ele estando finalmente ao lado ali da Vivi, né? E a Vivi, ela está ao lado ali também da Rebeca. Vivi e Rebeca estão ao lado do Kobe, que é da SWORD, que é uma organização para vigiar os atos da Marinha, né? Então talvez ali o exército revolucionário esteja de conluio com a SWORD, e talvez essa conexão Vivi que esteja nos evidenciando isso. Talvez, não sei, né? Mas ali a gente tem a revelação de que o exército revolucionário declarou guerra contra o governo mundial, né? Um pouco atrasado porque o Luffy fez isso um tempinho antes, mas antes tarde do que nunca. E conseguiu sim recuperar o Bartolomeu Kuma. E aqui eu penso, né? O que foi que aconteceu com a Bonnie, que estava ali também junto do Sabo, né? Será que ela ajudou alguma coisa? Ela poderia muito bem ter rejuvenescido o Cobra para ajudar ele a escapar, né? Uma coisa que já é minha cravada, foi isso que aconteceu. Mas a gente descobre ali que a Vivi, ela foi sequestrada, e não, pra mim não faz sentido a Vivi ser sequestrada, ser levada, né, pelo Sabo, né, que é o que nos dá a entender, e o Cobra ter sido morto, né? Não faz sentido. Por isso que eu acredito que o Cobra, ele não está morto. Mas aí a tentativa de assassinato foi do São Carlos, que infelizmente foi só uma tentativa, e que o criminoso, que não é revelado, talvez poderia ter sido, sei lá, alguma das princesas. Eu chutaria a Rebeca. E o São Miosgard, né, o único Tenryubito vivo que minimamente presta, ajudou o criminoso a escapar, né? E a Maria não poderia fazer nada, né? Porque dentro da Terra Sagrada, os Tenryubitos eles podem fazer o que eles quiserem, né? Fora da Terra Sagrada também. Mas o meu palpite é esse. A Rebeca tentou matar o São Carlos por algum motivo, e o São Miosgard, ele ajudou a Rebeca a escapar, né? Mas aqui a gente começa uma sequência sobre o Sabo, que é incrível. A revolução das 8 nações. Será que finalmente a grande guerra está começando? É isso? Sabo, finalmente, o Imperador das Chamas, fazendo referência ao título do capítulo, finalmente começou a grande guerra. Será que foi isso que aconteceu? E aqui a gente vê o povo cultuando ele quase como se ele fosse um deus. O vice-almirante Cavalo Negro, né? Ele fala isso, quase como se ele fosse um deus. Eu acho isso muito interessante, tendo em vista que o seu irmão Luffy é agora, né, o portador da fruta de um deus também, né? Será que a Mera Mera não seria também, né? Não sei. Será que é uma lenda que está se criando, né? Tipo, será que o Sabo também poderia ter sido o Joy Boy, né? Acredito que sim. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, né? Que é dizer primeiro que ele tá com uma influência maior do que a do Dragon, né? Que isso é incrível. Com certeza a recompensa do Sabo vai aumentar. E chamar o Dragon de rebelde, né? Quando você é rebelde é porque você estava do lado de algo e se rebelou contra isso. E o kanji para rebelde, ele também pode ser lido como filho traidor. Eu acho que aqui tá claro de que o Dragon, ele era da Marinha, quem sabe ali um vice-almirante, quem sabe estava ali em God Valley, e finalmente percebeu o quão podre a Marinha é e se revoltou e criou o Exército Revolucionário. E aí começam as teorias de o Garp também é do Exército Revolucionário, bibibi, bababó, que eu adoro essa teoria. Mas eu acho isso muito interessante. E ali os populares, né, falando que a influência do Imperador das Chamas, né, o nosso Sabo, ele tá chegando até no mundo pirata, né? E que o seu irmão, o Luffy, ele acabou com o sistema dos Yonkou. Eu acho isso incrível. Eu acho isso muito incrível. Pra mim, é a última guerra finalmente informando, né? Tipo, é muita vibe ali dos pré-acontecimentos de Marineford. Eu tô muito animado pro que vai acontecer. E o Akainu, né? Pô, simplesmente não arrega. Arregou em Wano, né? Mas vamos esquecer essa parte. E ele fala que pode vir quem vier. Vai acabar com todo mundo. E o capítulo acaba, né? Temos capítulo na próxima semana, ainda bem. Tomara que tenha um mês de capítulo. Vai dar uma pausinha não, Oda, por favor. Você já descansou um mês, vai. Dá essa colherzinha de chá pra gente.
Mas o capítulo maravilhoso, um capítulo que de volta de hiato, que valeu a pena. Cada página que você lê é um negócio incrível e assim, capítulos que você vai voltar lá na frente pra ler e falar, caralho, o Oda já tinha deixado claro aqui. O Oda já tinha falado aqui, né? E outra coisa, isso aqui no anime vai ser maravilhoso. Isso aqui no anime vai ser maravilhoso. Vai ser nível 957. Escreva o que eu tô dizendo. Escreva o que eu tô dizendo. E é isso, né? A gente acaba aqui o review do capítulo 1054. Um beijo em vocês, lindo e molhado, né? Então a gente fica ali até a próxima semana com um capítulo que quem sabe talvez seja até melhor, né? Mas é isso. Muito obrigado e tchau.